Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 7, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Vamos falar sobre a solubilidade dos materiais e vamos classificar as misturas em dois ou mais materiais, identificando suas fases e componentes. Nossos objetivos específicos da aula de hoje: classificar misturas simples, misturas de materiais simples que nós temos no nosso dia a dia, que a gente pode usar para classificar. Vamos diferenciar misturas homogêneas de misturas heterogêneas, tá? As palavras novas aí surgindo, e vamos identificar a presença de fases nas misturas heterogêneas. Antes da gente começar, eu preciso que vocês tenham em mãos um caderno e um penal e tomem notas. Só aqui nos nossos objetivos a gente já encontrou algumas palavrinhas diferentes, algumas palavrinhas novas. No decorrer da nossa aula serão mais palavras que nós não estamos acostumados. Então é bom sempre tomar notas dessas palavras, anotar, escrever o significado delas, para uma futura revisão tornar mais fácil de encontrar o significado dessas palavras e conseguir fazer os exercícios com uma qualidade melhor. Vamos começar? Solubilidade. A dissolução é um processo no qual, ao misturarmos dois materiais, um material se dissolve em outro. Dissolução, misturamos dois materiais, um deles vai se dissolver em outro. Essa capacidade de dissolução é denominada solubilidade. E é classificando os materiais em solúveis e insolúveis. Então, a capacidade de dissolver um material é chamada de solubilidade. E ela pode ser classificada em dois grupos: solúveis e insolúveis. Vamos passo a passo, com calma. A vida como a conhecemos depende da capacidade de dissolução da água. Novamente, a água. Sem a água não teríamos vida. Por quê? Porque dependemos da dissolução, da capacidade da água dissolver substâncias. As células do nosso corpo são insolúveis. Obviamente, nós tomamos banho e não somos dissolvidos pela água do chuveiro, certo? Então, nós somos insolúveis em água. Mas os sais minerais e os açúcares são solúveis em água, sendo transportados por todo o corpo através do sangue. Quer uma prova da solubilidade dos sais minerais e dos açúcares? Pega um copo com água e coloca uma colher de açúcar. Mexe um pouquinho e me diga se você ainda vê o açúcar. A água dissolveu o açúcar. Então, o açúcar é solúvel em água. Ele tem essa propriedade de se dissolver em água. As nossas células, nosso corpo, elas são insolúveis em água. Se a gente cortar a mão fora, colocar num copo com água, não vai ter dissolução da nossa mão. Pode mexer o quanto quiser, a gente ainda vai ver a nossa mão lá. Então, nós somos insolúveis em água, enquanto sais minerais e os açúcares são solúveis em água e transportados pelo sangue para as células do nosso corpo. Misturas. O que são misturas? Se adicionarmos um material a outro, iremos obter uma mistura. As misturas podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas, de acordo com o número de fases que apresentam. Palavras diferentes: homogêneas e heterogêneas, fases, mistura. Enquanto nós dissolvemos um material em outro, nós estamos fazendo uma mistura. Quando nós vamos preparar um suco, a gente pega o pacotinho, abre, derrama o pozinho num copo com água ou na jarra e mistura. O ato de misturar forma uma mistura.
Conforme a quantidade de fases que nós observamos, nós vamos classificar em homogêneas ou heterogêneas. O que são essas fases? Conforme como na imagem ali, se nós pudermos observar o pó do suco no fundo do copo, do recipiente, e o suco formado, nós temos duas fases. Então, seria uma mistura heterogênea. Se for só o suco, só o líquido misturado, nós vamos ter apenas uma fase. Então, vai ser uma mistura homogênea. Nós podemos fazer algumas misturas com areia, água e óleo. Você pode mexer essa mistura ali freneticamente, deixe descansar uns 2 minutinhos, 3 minutos, e você vai perceber que elas vão se separar novamente. Elas não se misturam, são substâncias que não se misturam. E elas vão estar divididas em camadas, vão estar divididas em fases. Vamos falar um pouquinho sobre as misturas homogêneas. Apresentam apenas uma fase, não sendo possível a visualização dos materiais que as compõem. Primeiro caso, nós temos um becker, está sendo colocado um corante azul nesse becker e o líquido, acredito que seja água dentro dele, ficou colorido, ficou azul, mas a gente não vê mais os materiais que foram usados. A gente vê a água azul, mas não vê o corante que foi adicionado. Cafezinho da manhã. A gente mistura açúcar, café e o leite. Mas a gente não vê no produto final nem o açúcar, a não ser que você coloque demais, no fundo dele fica. Mas, de maneira geral, a gente não vê o açúcar e a gente não vê o leite e não vê o café. A gente vê uma única coisa, uma única mistura. Isso classifica como uma mistura homogênea. Ou o chá. Ali eu estou vendo o saquinho do chá. Se eu tiro esse saquinho do chá, eu vejo apenas o chá. Não vejo a água e as folhinhas do chá separado. Eu vejo apenas o chá. Então é classificado como uma mistura homogênea. A gente não percebe, não consegue identificar os materiais que compõem essa mistura. Solvente e soluto. Em uma solução, o material presente em maior quantidade é chamado de solvente. Os demais componentes da mistura são chamados de solutos. Solvente é o material presente em maior quantidade. Soluto é o que vai ser dissolvido na mistura. A água é denominada de solvente universal porque apresenta a capacidade de dissolver uma grande variedade de materiais. Talvez vocês já tenham ouvido falar de solvente quando vocês forem pintar a casa, o pai de vocês vai pintar a casa, enfim, trabalhar com tinta. Ah, me traz o solvente, ou me traz o thinner, ou pela marca, enfim. Solvente também está muito relacionado a essa ideia de limpar as mãos com solvente, limpar as mãos com o thinner, porque ele vai dissolver o soluto. O soluto seria a tinta. Dissolvendo o soluto, você consegue limpar as mãos. Mas solvente é todo o material, não apenas aquele relacionado à pintura, mas todo o material que dissolve os demais. A água, solvente universal. Ela dissolve uma imensa quantidade de materiais. Dissolve açúcar, dissolve sais minerais, dissolve muitas substâncias. Então, ela é considerado solvente universal. Certo? Misturas heterogêneas. Quando misturamos dois materiais que não se dissolvem um no outro, a gente não percebe um solvente e um soluto, então eles não se dissolvem um no outro, nos deparamos visualmente com a presença de dois componentes. Dizemos então que essa mistura é heterogênea
por apresentar duas fases. Água e o óleo, por exemplo, são dois líquidos. Mas se a gente misturar esses dois líquidos, um não vai ser o solvente do outro. Eles não vão se dissolver um no outro, não vão se misturar. Então, a gente percebe dois componentes, a gente percebe duas fases. A gente vai perceber o óleo e a gente vai perceber a água. Por isso a gente chama essa mistura de mistura heterogênea. E vai estar apresentando duas fases. A gente vai ver, opa, nessa mistura eu percebo o óleo e eu percebo a água. Nas misturas homogêneas, você não percebia o que foi misturado. Você não percebia o leite, o café e o açúcar. Percebia toda a mistura só. Com uma única coisa. Aqui não. Aqui nas heterogêneas, nós percebemos essa diferença de um material para o outro. E as misturas heterogêneas podem ser classificadas em três grupos, dependendo da quantidade de fases que apresentam, quantidade de componentes que elas vão apresentar. Elas podem ser misturas bifásicas, com duas fases, como a água e o óleo, que a gente comentou ali, trifásicas, com três fases, três componentes, como na imagem lá do começo da aula, que tinha areia, água e o óleo. Ou elas podem ser misturas polifásicas, 4 fases ou mais, dependendo da quantidade de materiais que a gente estiver misturando. Existe uma saturação máxima para os solventes. Todos os solventes eles apresentam uma quantidade máxima de soluto que podem dissolver em um volume definido. Então, se eu pegar um copo com água, nosso exemplo ali, pegar um copo com água e eu colocar muito açúcar nele, ele vai começar a dissolver, claro, ele vai dissolver parte desse açúcar, mas outra parte vai ficar depositada no fundo desse copo. Não vai se dissolver. O mesmo acontece quando a gente vai fazer um achocolatado, coloca muito chocolate em pó e parte se mistura e outra parte decanta no fundo. Decantar é esse ato das partículas se depositarem no fundo do copo. Partículas mais pesadas do que a água. A gente já comentou nas nossas aulas anteriores, certo? Então dizemos que a água está saturada e não pode dissolver mais açúcar. Quando ela não consegue mais dissolver, no nosso exemplo, o açúcar, ou o leite não consegue mais dissolver o achocolatado, nós dizemos que esses solventes estão saturados. Que eles conseguiram dissolver o máximo de substâncias possíveis, mas a partir dali eles não conseguem mais dissolver. Para a gente aumentar um pouco a saturação máxima de um líquido, por exemplo, da água com açúcar, nós podemos aquecer. Se a gente aquecer essa mistura da água com o açúcar, bem lentamente, nós conseguimos aumentar um pouco a saturação máxima desse solvente. Mas isso são, em alguns casos, muito específicos. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre as misturas. Espero que vocês tenham compreendido essa parte de misturas homogêneas e heterogêneas. Tenham bem claro na mente de vocês a diferença entre elas. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, retoma o vídeo, assiste novamente, pausa em algumas partes, faz a cópia das definições, enfim, do que vocês acharem necessário para fazer uma revisão depois. Eu espero que vocês consigam realizar os exercícios que nós temos propostos aqui para vocês e nos vemos na nossa próxima aula.